Meditações. Manancial volume 20. Leitura bíblica, João capítulo 11. Versículo 1 ao 46. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê a mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê a mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Tema: nunca é tarde demais. Destaque: disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Versículo 40. Pense em todas as demandas da sua vida até aqui, especialmente naquelas em que você se esforçou para reverter, mas não conseguiu, porque elas estavam para além das suas forças, influência ou inteligência. Elas certamente trouxeram medo e o impediram de continuar lutando. Pode ser que você tenha acabado esfriando em relação à sua vocação, promessas e planos de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que você amou e ama. Ouça as palavras dos discípulos a respeito da enfermidade que culminou com a morte de Lázaro, amigo de Jesus: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Essas palavras revelam a intenção dos discípulos de convencerem Jesus a não se envolver com aquela situação. Para eles, não valia a pena correr riscos. Eles se esqueceram da verdade de que para Deus não existe causa perdida, pois Ele é o Deus que tem nas mãos o controle da vida e de toda a história humana, e Ele é quem decide como as coisas terminam. O Senhor agirá sem que nada possa impedir que Ele derrame seu amor, sua graça e sua glória em nossa vida. Nós jamais estaremos lançados à própria sorte ou entregues às coincidências. Pelo contrário, temos um Deus que nos ama, se interessa por tudo em nossa vida e cuida de nós. Leia a Bíblia em 1 Jó capítulo 4 ao 6. Não deixe de buscar a Deus em todas as circunstâncias. Criação: União Feminina Missionária Batista do Brasil. Publicação: Primeira Igreja Batista em Lavínia. Nosso endereço: Rua Andrade e Silva, 228, bairro Centro, na cidade de Lavínia, estado de São Paulo. Nossos horários dos cultos: domingos às 9 horas e às 19 horas e 30 minutos e nas quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Venha adorar a Deus com a gente, você e sua família são nossos convidados.